Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, dia 30 de julho, sábado. Quero aqui também pedir a vocês que ajudem a rezar pelos meus pais. Hoje eles estão completando 45 anos de casados. Que Deus abençoe, quero rezar por eles e quero que você também me ajude a rezar pelos meus pais. O seu Luiz e a dona Neia. Que Deus abençoe. Queridos, aqui nós estamos conectados na fé. Vamos ouvir a palavra de Deus desse sábado, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento a dar a ela tudo o que ela dissesse. Investigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho que nós acabamos de ouvir está nos mostrando uma situação muito delicada que Jesus passou e também por causa de João Batista, né? Essa situação aqui, como nós sabemos, que foi o martírio de João Batista por causa de um juramento de Herodes dado a essa filha de Herodíades. Herodes e Herodíades tinham uma vida no adultério. Por isso, então, que João insistia nesse pecado e dizia que eles não podiam viver dessa forma. E João, por causa dessa situação, estava sendo perseguido e aqui no Evangelho nós percebemos a morte dele, né? Acabou sendo morto por causa disso. Por causa de um juramento, diante da situação, diante dos convidados, Herodes não tem como voltar atrás. Mesmo sabendo que aquele homem que estava sendo morto era alguém inocente, mas ele precisa cumprir porque ele tinha prometido diante de todos os convidados. Um juramento que provoca a morte, um juramento que provoca a destruição, um juramento que cala as pessoas. Então, por isso que nós acabamos de ouvir então esse evangelho, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é muito direta. A palavra de Deus, ela nos coloca diante de uma situação na qual nós precisamos tomar muito cuidado. Será que nós estamos também sendo coniventes com o pecado, coniventes com as coisas erradas, coniventes com a morte dos inocentes? Por isso, então, que o Evangelho nos faz esta reflexão, para que possamos abrir o nosso coração e deixar mesmo com que a palavra de Deus toque em nós, para que nós possamos agir de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, meus irmãos, esse evangelho mostra para nós o quanto que o pecado destrói. O pecado destrói o ser humano e leva à morte, tanto a morte física, mas principalmente a morte da alma. Então, por isso que nós precisamos juntos, meus irmãos, pedir a Deus: Senhor, nos livre das garras da morte, nos livre das garras do pecado, porque assim nós vamos cada vez mais sendo libertados, e já fomos libertados pelo sangue redentor do nosso Jesus, mas precisamos crer cada dia mais nisso, para que a nossa fé seja aumentada e possamos dar provas desse amor que Deus tem por nós. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa tocar no seu coração e assim, então, juntos, possamos crescer na nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.